Bom, boa noite, tudo bom? Espero que sim, tá? Hoje eu quero fazer um vídeo, cara. Eu tava fazendo outro vídeo, eu larguei mão que tava muito longo. Eu não quero fazer um vídeo tão longo igual o que eu fiz ontem. O áudio tava péssimo, eu fui ver depois, por causa que tava saindo da webcam, né? E não do microfone. Eu acho que agora tá certo, assim eu espero. Bom, o que acontece? Eu quero falar do sobre, eu quero usar, né, o Thiago Lima, né, é uma figura que eu vi em um debate, é um tal de um desigrejado, né, e eu quero usar ele, né, justamente para falar com os protestantes, né. O que acontece? Todo protestante vai dizer que o Thiago Lima tá errado, né, que o protestante ele diz, o que é até estranho, né, mas eles se reúnem, né, eles criam as igrejas, né, e é muito estranho isso, né? Todo protestante ele vai realmente dizer que é necessário que você vá para uma igreja, né? Tal. Quer dizer, ele vai dizer que é necessário que você vá para a igreja dele, né? Porque o batista vai dizer que eles estão certos, né? E que você tem que ir numa igreja deles, entendeu? Porque a interpretação bíblica deles é a fiel à escritura, né? E todos os outros vão falar isso, o Adventista vai falar isso, os Testemunhos de Jeová vão falar isso, quem mais aí? Aí vai botando bolo, né? O cara da congregação cristã vai falar isso e por aí vai, a treta é infinita. Mas eu quero refletir o seguinte, né? Você pega aí, quais são os solas, né, principais, né, do protestantismo? Sola escritura e solo fide. Então, já por aí, vamos olhar. Peraí, dá pra tirar tanta razão assim do Thiago Lima? Sola escritura, solo fide. Aí o sujeito vai ler a Bíblia, né? Eu só tô querendo pegar ele de questão assim, dos desigrejados, né? Que tá crescendo esse movimento, né? E entre vários apologetas aí grandes, né? Protestantes, né? Que os caras são na prática desigrejados, né? Não se associam a igreja nenhuma. Então, se o cara vai ou não, aí não sei, mas assim. É... Qual que é a questão? Você pega um indivíduo, ele quer ser cristão. Aí ensinam pra ele, não, cara, vai lá ler a Bíblia, né? É só escritura, então tem uma fé bíblica. Aí ele vai ler a Bíblia, né? Aí ele pode interpretar o que for. Um sujeito de bom coração, eu não tô dizendo um pilantra, um safado. Um cara de bom coração, ele vai pegar e vai querer ler a Bíblia. Ele pode, de coração sincero, chegar a conclusões absurdas. Por exemplo, todos os cristãos, acho, né? Não, nem todos, né? Quer dizer, é que não vai ser cristão, mas bom. Mas assim, nós acreditamos que Jesus é Deus, né? Agora, necessariamente, se você ler ali a Bíblia, tu vai afirmar isso? Eu digo, não, não necessariamente. Por quê? Primeiro, fenômeno moderno, a gente vê isso. Existem várias pessoas que leem a Bíblia e os caras aí meio desigrejados, o cara fala, não, Jesus ele é o Filho de Deus, né? Não, Jesus é só o Filho de Deus, né? Ele fala, né, que bom é o Pai, né? Somente o Pai e tal, né? E eles vão afirmar isso aí, né? Que, que Deus é eterno, né? Deus é infinito, né? Ele é o primeiro, né? Então, como que Jesus seria Deus, né? Se Deus é um só, né? Então, como assim teria dois deuses, né? Deus Pai e Deus Filho, Jesus Cristo, né? O cara pode falar isso. E além do fenômeno moderno, você vê o fenômeno histórico, que eu falo pro protestante. Existiu, ele foi um dos grandes, assim, das primeiras heresias que se espalhou muito, então muitas pessoas acreditavam nisso, né? Que foi o arianismo, né? De que Jesus não é Deus, né? De que Jesus é o Filho de Deus, né? Mas que não seria como Deus, né? Exatamente, ele é, em algum momento ele vem a ser, né? Ele não é eterno igual a Deus, entendeu? Etc. Porque Deus é um só, né? E aí qual que é a questão? Você, protestante, vai dizer, isso tá errado, né? Mas aí, por que tá errado? Aí você vai apelar, não, porque aí você vai querer ficar pegando o versículo da Bíblia, que é isso que eu falo. Não adianta, porque o cara que vai defender isso aí, ele também vai ficar pegando o versículo da Bíblia, entendeu? E aí cada um vai interpretar e vai chegar na conclusão, vai usar alguns argumentos lógicos ali e vão chegar nessa conclusão, né?
E novamente houve diversos, o número de pessoas que adotaram o arianismo foi grande, né? Não foi esse negocinho pequeno, né? E aí é o seguinte, né? Os seguidores dos apóstolos, né? Os discípulos dos apóstolos, né? A sucessão apostólica, aqueles que eram os seguidores, né? Eles definiram, entendeu? E não foi com base em sola escritura, não, né? Existe o concílio, né? Os bispos, né, se reuniam, né, e decidiam aquilo, né, e decidiam de forma dogmática, né. Então, assim, você vê, o protestante ataca, né, os dogmas da Igreja Católica, mas vocês se usam dos dogmas, porque isso é um dogma da Igreja Católica, né, um dogma do Concílio de Nicéia, né, de que Jesus é Deus, né. Ele é de fato Deus, né? Ele não é só filho de Deus, ele não veio a ser, ele é eterno, ele tem todos os atributos de Deus porque ele é Deus junto com o Pai, né? E é complicado, entende? Porque é muita hipocrisia, né, do protestante. Porque no final das contas, para não aceitar a autoridade da tradição dos apóstolos, vocês vão dizer que vocês vão arbitrariamente dizer, não, a interpretação desse cara aí tá errada da escritura, a certa é a minha, né? Só que o cara vai falar a mesma coisa de vocês, não, a interpretação de vocês tá errada, a certa é a minha. Eu tô seguindo a fé bíblica, porque ó, pela Bíblia, e aí cada um chega na conclusão, né? É o caos, cara. O protestantismo é o caos, bicho, né? E, puta, é muito complicado, né, isso aí. E não tem muito pra onde correr não, cara. Entendeu? Se é interpretação, né? Cada um interpreta o que quiser, amigo. E aí vira essa bagunça protestante, entendeu? Sendo que tem que entender que pensa comigo, né? No início do cristianismo, quando os textos ainda estavam sendo escritos, ou até um pouco depois que já foram escritos, né, o Novo Testamento, mas que ainda não tinha certeza do cânon, né? O cânon ainda era incerto, né? E outra coisa, a escritura não era assim também, né? Que eles acham que o pessoal saía e copiava os quatro evangelhos, todas as cartas juntas, se reuniam, não tinha nem cânon ainda, cara. Então o que fazia era copiar realmente algumas cartas e eles iam distribuindo, né, as cartas de Paulo ou os evangelhos, né? No meio disso apareceram evangelhos gnósticos, né? Evangelhos apócrifos, né? E no meio disso também tem outras cartas que são boas, tipo a de Clemente, que são cartas, mas não são, depois não vieram pro cano, né? E que gerou esse debate, né? Não era, tem muitos que acharam, por exemplo, que o Pastor de Hermas é um livro que fazia parte do cano, né? Que era inspirado, né? Isso antigamente. E o ponto que eu quero dizer, pensa como um cristão simples, cara, da época. Não tinha esse acesso à leitura, entendeu? Muitos talvez nem sabiam ler, cara. Talvez não, né? Muitos não sabiam ler, né? E outra coisa, você tem quem vai te ensinar são os apóstolos. E quando os apóstolos morreram, foram aqueles que eles deixaram, né, no lugar deles. Porque a dúvida pode ocorrer, né? Você vai ler, muitas vezes, se você não for guiado, você vai ter dúvidas, você vai chegar em conclusões absurdas, né? Mas quem que vai te mostrar o caminho certo? São os discípulos dos apóstolos, né? E quando esses morreram, os que eles deixaram. E assim sucessivamente. Isso, o nome disso é sucessão apostólica, uma tradição. E não, a tradição não surge da escritura. A escritura surge da tradição. O cânon surge da tradição. Os dogmas surgem da tradição. Do ensinamento oral, de apóstolos para discípulos, discípulos para seus discípulos e assim sucessivamente. Então é assim que a gente consegue saber coisas básicas da fé que vocês aceitam. Mas aí quando são coisas que vocês não querem aceitar, vocês não aceitam. Sendo completamente contraditórios. Porque, por exemplo, uma coisa que o protestante adora criticar sem entender, eu fico maluco, é o dogma de Maria, Mãe de Deus. Sendo que esse dogma foi justamente depois que teve o dogma de que Jesus é Deus, depois teve esse dogma, entende? Maria, Mãe de Deus. Porque é óbvio, se Jesus é Deus, Maria é Mãe de Deus. E você vê o protestante, cara, uma falha argumentativa, uma falha lógica, no afã, no desespero de atacar a Igreja Católica, vocês cometem loucuras, entendeu? Lógicas.
Porque o cara falando, não, Jesus é eterno, então Jesus não pode ter mãe. Quer dizer, Deus, perdão, Deus é eterno, porque Deus não pode ter mãe. Então Deus não pode ter mãe. Cara, isso é argumento de muçulmano, velho. É argumento de judeu falar, não, Deus é eterno, então Deus não pode morrer. E nós acreditamos que Deus de fato morreu na cruz, né? Que Jesus é Deus e Ele morreu na cruz pelos nossos pecados, entendeu? Aí o protestante vai falar, não, mas Maria é mãe de Jesus na carne. E tem uma separação, cara. Você é louco de falar isso? Então Jesus quando morreu não foi Deus que morreu, foi só a carne. Então como que isso serviu pra, né, como redenção dos nossos pecados, cara? Se foi só a carne. É óbvio que não foi só a carne, não tem como você fazer uma distinção, meu Deus. Isso é heresia maluca. Então Jesus é Deus de fato, 100% Deus. Quando a gente fala que Maria é mãe de Deus, não é que Maria criou Deus, que ela é criadora. Você é louco? Nenhum católico, nenhum ortodoxo vai falar isso aí. Entendeu? Mas o protestante não gosta de refletir, não gosta de pensar nesse tipo de coisa, cara. Entendeu? E engraçado, os dogmas que lhes convém, que vocês acham legal, vocês aceitam, e os outros não. É por isso que são protestantes, né? É por isso que tem essa Torre de Babel, né? Porque largam a prática primitiva de autoridade dos bispos, dos apóstolos e dos seus discípulos. Eles que definem, cara, as coisas. Não é oba-oba. Não é bagunça, cara. O cristianismo, qualquer um lê e acha o que quer, cara. Pelo amor de Deus. E aí, cada dia cria-se um novo CNPJ de igreja protestante do Brasil, cara. Os maiores, os absurdos, né? E aí eu te digo, como eu posso dizer que é absurdo? Eu posso dizer porque está contra a tradição dos apóstolos e da sucessão apostólica ao longo dos séculos. Agora você, como que você vai dizer que é absurdo? Porque a sua interpretação acha que é absurdo, mas a do cara não acha. A do cara acha que a interpretação dele é correta. Até porque se ele não achasse, ele não seguiria essa interpretação. Então, precisa refletir, entendeu? Precisa ter uma honestidade aí, cara, no coração, né? Mas é isso, o vídeo eu acho que ficou legal. Até mais, pessoal, fiquem com Deus. Eu acho que eu vou dormir, porque tá um pouco tarde. E eu vou começar a trazer vídeos aí nesse formato. Um abraço.